Irmãos, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Amém. Que coisa boa a gente estar aqui celebrando as bênçãos, as maravilhas, a presença do nosso Deus. Meus irmãos, eu teria alguns temas para trazer hoje, mas eu mudei aqui a rota, deixei esses temas para depois, por conta de um episódio doméstico da última quarta-feira. Eu resolvi organizar as gravatas no guarda-roupa e fui lá na cozinha e peguei um dos ganchinhos que a Sanara usa para pendurar tempero, as coisinhas, né? Peguei um ganchinho lá, e aí daqui a pouco ela está organizando o guarda-roupa e falou, mas está aqui o ganchinho que você falou que não tinha pego. E eu não me lembrava de ter conversado sobre isso com ela, sabe? E aí me veio aquela preocupação com essa área do ouvir. Eu não estou ouvindo bem. É certo que eu tenho um déficit de atenção, estou até tomando um comprimido para isso, mas isso não justifica uma comunicação deficitária no lar, não é? Nós sabemos que um casal forte é um casal que se comunica bem, não é? Nessa área é muito importante. Então, eu decidi falar hoje sobre essa questão do ouvir. Eu peguei aqui o nosso tema, ouça bem. Eu vou ler inicialmente Mateus, eu peço até que abram. Em Mateus, irmãos, capítulo 13, é o texto dessa manhã. Mateus 13. Eu vou iniciar pelo verso 9. Onde Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira impressão que me veio na hora assim, irmãos, para que eu tomasse uma posição firme nessa área, é que, como a gente, assim, imitando lá o apóstolo João na sua epístola, né? Como é que você vai dizer que ouve de Deus a quem não vê, se você não está ouvindo a sua esposa, a quem vê? Não é uma coisa séria isso? E o ouvir adequadamente, ele é importante não apenas na nossa comunhão com Deus e com as pessoas, mas em todas as áreas, no trabalho. Quem for aí participar de um concurso, do Enem, alguma coisa assim, já saiba que, dependendo do verbo que você usar na redação, ouvir e escutar, você vai mudar o rumo do seu texto, do seu assunto. Então, são detalhes, tanto da vida quanto do nosso pensamento, do nosso entendimento, que tem tudo a ver com a nossa saúde espiritual e na nossa saúde nos relacionamentos com as pessoas. E nós sabemos que, com certeza, muitos conflitos poderiam ser minimizados se as pessoas, ao invés de apenas ouvir, decidissem escutar um pouco, né? Existe uma diferença grande entre ouvir e escutar. A gente ouve com os ouvidos e escuta com a mente e com o coração. O que a gente escuta é aquilo que a gente dá atenção. Inclusive, essa palavrinha escuta é muito familiar dos investigadores, das pessoas que trabalham com segurança. A gente vê no filme, eles ficam lá na van com a escuta, né? Prestando atenção em tudo que está sendo ouvido. Eu percebo, às vezes, que essa área do escutar, essa área do diminuir o ritmo da correria para a gente se comunicar melhor, até às vezes aqui na igreja, eu percebo isso, né? Às vezes o irmão nos cumprimenta, a gente olha no olho, bom dia, paz e tal, daqui a pouco ele volta e fala, eu já te cumprimentei. Então, a gente entra, às vezes, num automático nos nossos relacionamentos. E na área da comunicação, isso a gente precisa estar vigilante. Então, irmãos, escutar é uma ação que depende da sua vontade de prestar atenção. A gente pode crescer nessa área de prestar atenção à pessoa. É um ato, você prestar atenção à pessoa é um ato de amor.
Eu vejo isso nos nossos facilitadores do Veredas Antigas. São pessoas que têm um coração alargado de amor, porque eles se dispõem a ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, né? E como é importante, como é abençoador quando você se dispõe a ouvir uma pessoa que precisa muito falar. Falar também tem o seu lugar, mas a gente tem que compreender a necessidade do outro. Vamos ouvir porque ele precisa falar. Eu peguei aqui alguns textos da Bíblia só para exemplificar que a palavra de Deus faz um discernimento entre escutar e ouvir. Zacarias 7,11, eu estou lendo aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz lá, Zacarias 7,11, eles, porém, não quiseram escutar, ou seja, prestar atenção, e me deram o ombro rebelde, e endureceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Então, aqui, em referência à dureza de coração do povo, né? Eles se recusaram a ouvir, né? A gente vê muito isso, a pessoa fala, não quero nem te ouvir, né? Você se afasta até do som, quanto mais de escutar. Mateus 18,16, Almeida, Revista e Corrigida, diz assim, mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Veja aqui, mas se não te ouvir, ou seja, eu não quero nem falar nisso, né? Não quero nem ouvir. Verso 17, e se não as escutar, ou seja, se não der atenção para essas outras pessoas, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Eu estou citando aqui a versão que eu estou lendo, porque, infelizmente, dependendo da versão, eles não observam esse detalhe, né? Tem versões que pecam na preciosidade do texto. E, por último, Marcos 6,20, Almeida, Revista Atualizada. Diz aqui, Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Veja a distinção. E então, irmãos, o texto que eu escolhi para essa manhã, Mateus 13, nós vamos do verso 1 até o 23, nós vamos batendo ele por partes, para não ficar muito cansativo uma leitura do começo ao fim, mas eu digo aos irmãos que me chama a atenção nessa passagem que o verbo ouvir, ele acontece 15 vezes nesses 23 versículos da conhecida parábola do semeador. Aqui Jesus começa a sua parábola e quando na altura do verso 9, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Inclusive, esse foi um dos versículos que veio na minha mente na hora que eu vi que eu estava ouvindo de uma forma deficitária. Né? Os irmãos, quando vão lá em Apocalipse, quando Jesus fala às igrejas, ele dá a sua mensagem e no final ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus está sempre nos chamando a uma responsabilidade naquilo que é dito, no que está sendo comunicado. Então, irmãos, a parábola do semeador é uma parábola de como ouvimos, porque o fruto depende do que nós ouvimos, como processamos aquilo que ouvimos. A parábola é como nós ouvimos a pregação e a Deus de uma forma geral. Porque, como eu disse aqui, se você não está disposto a ouvir a pessoa, o seu próximo, Deus vai ficar muito limitado para se comunicar com a gente. Eu lembro, Deus usou uma criança de 4 anos, minha filha, Natália. No tempo que eu fazia faculdade, eu estava perguntando ao Senhor se seria bom dar uma arrancada na faculdade para terminar logo o curso, para ter mais tempo para a família, para a igreja, etc.
E aí, uma coisa que não era muito comum, Natália pediu para que eu lesse uma passagem bíblica, e eu abri ao acaso, se bem que eu não recomendo fazer isso, né, mas aconteceu, eu abri em Eclesiastes, e fui lendo do verso 1 em diante, até que eu cheguei na passagem que, no verso 6, acho que se eu não me engano, no verso 6, onde a sabedoria de Salomão fala assim: é melhor ter uma mão cheia e com ela tranquilidade. Está aí, né? Pronto. Aí, ó, melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Aí eu sorri por dentro e falei: Senhor, eu entendi, obrigado. Essas coisas acontecem. O pessoal fala que crente bota Jesus em tudo, né? Bota Deus em tudo, mas é verdade, é o que acontece. Então, irmãos, eu fiquei muito pensativo, eu preciso me aplicar a esse alerta de Jesus. Tem ouvido? Então ouça. E eu peguei esse tema, ouça bem, porque quando você chega para a pessoa e fala, ouça bem, significa que a conversa é muito séria, né? Presta atenção no que eu vou dizer. Quando é um assunto, de fato, importante, ouça bem. E esse ouvir, esse prestar atenção, esse atender ao que está sendo dito, afeta, como eu já disse aqui, a nossa adoração. Tatiane muito bem disse aqui agora que a adoração não é uma coisa mecânica, mas ela decorre daquilo que Deus fez na sua vida. A adoração é uma resposta ao que Deus tocou na sua vida, né? Então, Deus move na sua vida e aí você canta, aí você ora, aí você se prostra diante do Senhor naquela área que Ele te falou de uma forma muito forte. E nisso a gente está adorando a Deus, a gente está dando resposta a essa aproximação que a gente precisa ter com Deus. E se nós que somos, irmãos, o povo de Deus, que foi purificado em todas as nossas formas de relacionamento, nós precisamos também ser conhecidos como um povo que sabe ouvir, um povo que está disposto a ouvir. E para isso a gente precisa calma. O nosso tempo de tantas preocupações e correrias tem nos lançado numa hiperatividade impressionante. E eu digo para vocês, é complicado você parar para ouvir. É uma demonstração de amor, de respeito, consideração e, acima de tudo, uma característica de quem tem o temor do Senhor, o conhecimento de Deus. E eu tenho certeza, nós precisamos evoluir nessa área. Tiago 1,19 vem nos instruindo da seguinte maneira: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e aí eu diria, pronto para ouvir quem precisa falar, como eu já disse, e tardio para falar, tardio para se irar. Vocês sabem muito bem que a nossa inclinação, o nosso ego, nos leva com frequência a interromper a pessoa que está falando para você colocar o seu ponto de vista, né? A gente não espera nem a pessoa terminar de falar, a gente já quer entrar com a nossa opinião, e então a gente deixa de reconhecer a importância desse princípio para a nossa vida. Sejam prontos para ouvir. Curso para oratória é muito importante, muito útil, mas eu acho que deveria existir curso para escutatória, né? Não sei se existe, mas precisava ter. A ouvidoria está lá para ouvir, né? Mas eles às vezes nem se mostram tão dispostos a isso. E a gente não consegue aprender, né, irmãos, quando a gente não está disposto a ouvir. Essa é uma verdade.
Cada solo produz, é o que a parábola diz. Nós vamos ler a parábola. Eu estou falando aqui e a parábola está ficando para trás. Mateus 13. Vamos vencendo aqui, passo a passo, na parábola. Mateus 13, a partir do verso 1. Diz aqui: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejam aqui, irmãos, que nessa primeira parte, quando Jesus simplesmente conta a parábola, ele não dá detalhe, ele não cita o verbo ouvir, ele não se refere a prestar atenção. Até aqui a gente não detecta esse propósito que está por trás da parábola. E Jesus vai explicar por quê. Quando pedem a explicação, verso 10 em diante, olha o que acontece. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, lhe será dado. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados, por mim curados. Até aqui. Então, Jesus não entrou no detalhe, porque, vejam, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, como todo relacionamento, eu diria, a nossa adoração, o nosso relacionamento é uma busca. Tá? Nós estamos sempre buscando conhecer mais do Senhor, experimentar mais do Senhor. A gente não se conforma em ler um texto da Bíblia sem entender aquilo, né? Entender as palavras que estão ali. É uma busca. A nossa comunhão com Deus é uma busca, é um esforço. E então o que Jesus explica aqui não é um clientelismo, quando ele diz aqui no verso 11, né? A vocês é dado conhecer, mas àqueles não é concedido isso. Jesus não está excluindo as pessoas. Ele só está dizendo que onde não existe um autêntico desejo de relacionamento, de busca, de proximidade, não vai haver interesse nas coisas de Deus. Então, Deus ele não força as pessoas, ele respeita a sua escolha. Eu não quero saber, não me interessa por isso, então não é o caso de ficar dando detalhes. Tá? Eu cito aqui um exemplo que vocês vão entender melhor isso. A gente sabe que a linguagem jurídica ela é bem rebuscada, né? Você usa termos em latins, as autoridades usam umas palavras que a gente não conhece no dia a dia. Então, faz de conta que você recebe uma intimação, uma comunicação do juiz, enfim, de uma autoridade da área jurídica, e você pode ter uma atitude de dizer: olha, eu não estou entendendo nada disso que está escrito aí, eu não me importo com isso. Tudo bem,
A justiça não vai te sacudir para que você se intere da comunicação, ela simplesmente vai fazer o trabalho dela. Você vai sofrer as consequências de não ter ido atrás do seu direito, atrás de um advogado, atrás de entender aquilo. Então, o Senhor, Ele é essa autoridade, Ele é o juiz de toda a terra. E Ele está falando, Ele nos intima a nos arrependermos, a nos consertarmos com Deus. Tanto é que lá em Atos 17, 30, dá para projetar Atos 17, 30? Eu quero projetar esse versículo porque é muito comum a gente ouvir as pessoas convidando a pessoa para vir para Jesus, Mas o Senhor, Ele nos intima, Ele notifica. E esse versículo caracteriza bem esse aspecto. Diz assim, Paulo, na pregação de Paulo lá em Atenas: mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Ordena, veja bem, ordena, em algumas traduções, intima, notifica. Ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, essa autoridade, ela não pede por favor, ela comunica e, inclusive, trabalha com todo o seu empenho para que a gente tenha uma forma de escape. Deu o seu Filho Jesus. Vocês veem, Jesus foi cuspido, humilhado, o próprio Deus passar por isso. Então, Ele não apenas é autoridade, como Ele abre todas as oportunidades, todas as portas para que você tenha um escape. As pessoas que não temem a Deus dizem que, como um Deus tão bonzinho como Papai Noel poderia lançar alguém no micro-ondas, Na verdade, essa não é a vontade de Deus, essa é a consequência da pessoa que não quis saber, Deixa rolar, Desprezou a Deus. Então é isso. Cada solo produz um resultado diferente e isso tem a ver com o modo de ouvir. Quando Jesus vai explicar a parábola, aí ele entra no detalhe. Quando ele está explicando para os discípulos, para aqueles que estão interessados de fato no conhecimento de Deus, aí ele entra no cerne da questão. Vamos ver aqui a explicação. Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Eu vou pular aqui a sequência do roteiro. É importante esse versículo, porque no texto paralelo, lá em Marcos, ele fala que quem não entender essa parábola não entenderá nenhuma das outras parábolas. Ele fala assim, como é que vocês não entendem essa parábola? Não, se vocês não entendem essa parábola, como entenderão todas as outras parábolas? Aí ele entra no aspecto do ouvir. Eu anotei aqui, mas eu fugi aqui da sequência e não vou achar agora. Mas se você abrir no texto paralelo de Marcos, você vai achar aí. Pronto, Marcos 4. Então vem a explicação da parábola. A todos os que ouvem, aí ele já usa o verbo, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui, nitidamente, Jesus se referindo àquele coração, que é o nosso solo, aquele coração endurecido. A semente sequer teve a chance de germinar. Ela foi subtraída para bem longe, no bico do passarinho. E é importante a gente observar que o que foi roubado aqui não foi a semente, foi o entendimento da semente. Ele diz aqui, ouvem a palavra e não a compreendem. É aquilo que eu falei agora há pouco. A pessoa que não quer nada com Deus, não está nem aí, que acha que isso não é importante, acha que não precisa de Deus. Inclusive, eu acho que o início da conversão é quando a pessoa entende que ela precisa de Deus. Porque o doente ele só vai ter cura quando ele entender que ele precisa do médico, do tratamento.
Então, Deus, que não é idiota, não é burro, coisa nenhuma, Ele sabe que não precisa entrar em detalhe com os que são de fora, mas só com os que são de dentro. Então, acontece isso, a semente ela bate e se perde, porque não houve entendimento, não houve aquela atenção, aquela vontade de entender, de vivenciar aquilo que o Senhor está transmitindo. Aí vem, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Veja que aqui nós temos um bom começo. Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, aqui é uma outra forma equivocada de ouvir. Infelizmente, tem muitas pessoas ouvindo a pregação como sendo uma forma de promoção no trabalho, uma forma de escapar das encrencas, de resolver as suas questões pessoais. Tanto é que, quando Jesus cita Isaías, era exatamente isso que acontecia no tempo de Isaías. Israel estava de tal forma longe de Deus que eles só se preocupavam em ter lucro, vantagens pessoais, interesses pessoais. E esse é o caso da semente lançada em solo rochoso. A motivação da pessoa não está em Deus, mas nas suas encrencas, nas pedras do seu caminho. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Vejo aqui que continua aquela mentalidade, da preocupação com os cuidados do mundo, significa as preocupações com o que falta, as preocupações com a carência. E a fascinação das riquezas, a preocupação de acumular mais ainda, a preocupação com aquilo que eu quero ter ainda mais. E essas duas preocupações, elas acontecem em meio a espinhos que inicialmente, veja que inicialmente os espinhos não pareciam uma ameaça, um problema, mas o texto diz que os espinhos... 7. Outro caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram. Exato. Obrigado. Tá? Então, aquilo que parecia inofensivo, que não tinha problema nenhum, o espinhozinho está lá, mas o problema é que o espinho cresce. E quando ele cresce, ele sufoca a semente. E por último, Jesus fala no verso 23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Inicialmente aqui a frutificação é em níveis diferentes. A gente não precisa ter nenhum tipo de inveja de alguém que está frutificando mais, porque a nossa frutificação será em níveis diferentes. E irmão Sebastião, que tem conhecimento da terra, do cultivo, sabe que terra boa é aquela que oferece condições para a semente, oferece condições para que a semente se desenvolva. Terra boa é aquela terra que está preparada, e aqui entra a nossa responsabilidade de sempre buscar estar preparado como campo do Senhor. É na nossa vida que se desenvolve a palavra de Deus. Muito bem. Irmãos, o que mais que eu queria dizer? Então, o Evangelho, irmãos, essa semente que ela tem que ser pregada, na parábola fala que Deus é o pregador, mas nós somos o veículo,
E Paulo, lá em 2 Coríntios 2, verso 15, ele fala que nós somos o perfume de Cristo, ou seja, nós somos aquela influência, porque o perfume, vocês sabem que ele é percebido, né, e de uma forma intensa, sem alarde, sem fogos. O perfume ele é sutil, ele se faz presente sem alarido nenhum. Tá? Então, eu achei muito inteligente Paulo exemplificar essa atuação dos santos no meio da sociedade como o bom perfume de Cristo. E lá ele fala que esse perfume, ele será um perfume para perdição ou perfume para salvação. Ou seja, vai ter aqueles que vão dizer, que cheiro bom, que coisa agradável, eu quero isso, e vão buscar ter esse mesmo perfume. Mas vai ter aqueles que vão querer vomitar, mas que cheiro horrível. Eu cito o exemplo do piqui, eu detesto o cheiro do piqui. Né? Infelizmente, né? Eu não sei porquê, né, irmão? Mas enfim, a gente sabe que tem pessoas que vão se chatear com você, vão se sentir incomodada, invadida, porque simplesmente não tolera essa presença, né, de Cristo. E nós precisamos ser persistentes nisso, porque me chama a atenção um texto de João 14, quando Judas, não Iscariotes, ele pergunta a Jesus por que ele iria se manifestar só aos santos e não ao mundo. O texto é de João 14, 21 a 23, diz assim, ó: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estarás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, cumpre a nós, e somente a nós, com a ajuda do Espírito Santo, comunicar Jesus ao mundo, porque Jesus ele se comunica com a igreja, né? Nesse relacionamento de intimidade, de proximidade, nesse relacionamento em que um entende o outro. E isso é muito importante. Eu digo para os irmãos, baseado até em 2 Coríntios 2, sobre o perfume de Cristo, eu digo para os irmãos que a sua vida, se ela estiver no temor do Senhor, em retidão a Deus, a sua vida vai ser sempre um sucesso, porque ou as pessoas aceitando Jesus ou repudiando Jesus, a sua pregação está sendo feita, né? Deus exerce juízo automaticamente naqueles que rejeitam e acolhe automaticamente aqueles que recebem a Jesus, né? Então, afasta da sua cabeça essa ideia de que o seu ministério, a sua vida cristã está sendo infrutífera. Não, se você realmente é o perfume de Cristo, será sempre um sucesso esse perfume, porque ele é mensagem tanto de salvação quanto de juízo, né? Deus cumpre na nossa vida o seu propósito aqui na terra. É por isso que a gente não é arrebatado na hora que recebe Jesus, porque a gente tem a missão, né, de ser esse perfume. Conclusão. Como conclusão, irmãos, eu digo que no começo eu tive uma certa dificuldade com essa parábola, porque eu achava que uns já nasciam para ser terra dura, outros já nasciam para ser terra fértil, outros já nasciam para ser extraviado, aquele que é só do oba-oba, né, que recebe com alegria, daqui a pouco larga de mão. Mas isso não é verdade, irmãos, porque Deus quer fazer diferença na vida de todas as pessoas. E outra, se isso fosse verdade, isso excluiria
a nossa responsabilidade pessoal. Né? Cumpre a cada um de nós a responsabilidade de decidir o que a gente quer para a nossa vida. Como o apelo, né? Escolher hoje o que vocês querem, se a morte ou a vida. Então, pensar que a pessoa já nasceu torta e vai morrer torta não é bíblico, porque existe a responsabilidade individual de cada um e o desejo de Deus de que todos sejam salvos. Então, irmãos, nessa manhã nós temos a oportunidade de vir para a roda dos que são de dentro, né? Vir para essa intenção de ter uma relação intensa, completamente intensa com a palavra de Deus. Naquelas áreas que a gente ainda não compreende, naquelas áreas que a gente sabe que está sendo falho, esse relacionamento tem que ser intenso com a voz do Senhor, com a palavra de Deus. Então eu escrevi aqui, nós precisamos de um nível de envolvimento com a palavra fora do comum, esse é o termo, um envolvimento fora do comum com a palavra, porque o envolvimento comum com a palavra nos dá somente um relacionamento superficial e a gente corre o risco da raiz secar e a gente não ir muito adiante. E veja, por exemplo, aqui Jesus, antes dele explicar a parábola, eu lembrei aqui, ele fala que, deixa eu ler aqui a parte, ele fala, verso 12, é o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Né? Isso aqui a gente vê muito na área profissional. Por exemplo, o Fabrício, que está sempre ali no teclado, anos e anos nesse teclado, né, Fabrício? Desde pequeno. Então, ele mais se será dado, porque ele está aplicado ali, ele está agarrado ali, ele vai crescer cada vez mais na música. Agora, aquele que desiste de buscar, de se esforçar, de ir atrás, até o que tem ele será tirado, porque ele vai entrar numa rota de empobrecimento, numa rota de escassez, e se ele tem um conhecimento e não pratica, ele vai diminuir, vai até perder essa habilidade. Por exemplo, eu fui atirador, né? Eu fui instrutor de tiro, e a habilidade que eu tinha aos 24 anos, quando eu era instrutor de tiro, hoje eu não tenho. Né? Porque todos aqueles fundamentos do tiro, devido ao envelhecimento, eu não tenho mais. Na hora de fazer a visada, a vista vai escurecer, a empunhadura vai tremer, não pode. Né? Então, até por nossa natureza que vai se deteriorando, a gente precisa ser aplicado em tudo que fazemos na vida. Isso inclui o reino de Deus. Tá? Eu creio que era basicamente isso, irmãos. No fim das contas, é a forma como você ouve que define o tipo de solo que você é. O tipo de fruto que você gera ou deixa de gerar vai da forma como você escuta aquilo que Deus está falando. Se a adoração é a resposta, você está reagindo à palavra. A que palavra? A que revelação? A que percepção espiritual? Veja, irmãos, como é importante que aconteça esse processo na nossa vida. Sempre uma percepção espiritual nova, sempre um crescimento, sempre um esforço novo, né, para que a nossa adoração seja alimentada com essa busca, com essa interação. Enfim, irmãos, que nós possamos ouvir mais do Senhor, porque o grito de Jesus nessa parábola é esse. Presta atenção, quem tem ouvido, ouça. Atentai para a parábola do semeador. Vamos ficar de pé, eu quero orar com os irmãos. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.